Olá, pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo com vocês, Samuel Bastos, direto do canal Pecuária Leiteira Tropical. E hoje tenho o maior prazer de estrear o quadro Os Especialistas com meu amigo, grande parceiro, aquelas prosas de final de noite, prosas nas nossas corridas, aí nas nossas rotas, Marcelo Antenor. Marcelo Antenor é produtor de leite, médico veterinário, mestre em produção animal e tem o seu foco hoje como consultor em projetos, né, na pecuária leiteira tropical. E também, né, um foco de atuação hoje com um pouco mais energia do que as outras áreas, mas é um foco de atuação aí no Nordeste. Marcele, muito obrigado por esse momento. É um prazer ter você aqui. É uma pessoa que somou para a criação da SB Consultoria, somou para modelar, né, esse profissional que a gente está aqui hoje, buscando contribuir com essa informação, e agora é o seu momento. Muito obrigado. Ô Samuel, prazer estar aqui com você. Para mim, eu tenho só agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz pelo convite. Estou super feliz aí pelo o canal, o crescimento que o canal tá tendo cada dia mais. E que longas conversas, hein, Samuel? Né? Essas espadas da vida, né? É isso aí. No momento em que estamos rodando, a gente, quando não pode estar perto mais, a gente está batendo papo e alinhando as ideias. Passou por umas dificuldades grandes, né? Com essa pandemia. A gente naquela nossa sem saber o que ia acontecer, né? Como é que o mundo ia se comportar, mas graças a Deus está tudo bem. E o agro, mais uma vez, mostrou sua pujança, sua força. E gente, muito feliz por fazer parte. Bem, a gente trabalha, né? Praticamente pecuária leiteira, isso já vem de muitos anos, da família, tudo, né? A gente é produtor de leite aqui no sul de Minas. E fomos cursar curso de veterinária, depois acabou. E sempre na pecuária leiteira, né? Correto. Meio da nossa vida, né? Aquelas encruzilhadas que o destino nos prega, eu tive que me especializar na parte de projetos. Até então, eu trabalhava muito com assistência técnica, cirurgia, reprodução, Sim. nutricional. Aquela rotina diária de um veterinário, numa fazenda, nas suas consultorias. E no decorrer da minha vida, a gente teve que se especializar nessa parte de instalações, de projeto, que o agro, né, principalmente a pecuária leiteira no Brasil, ela cresceu muito nesses últimos 10, 15 anos, né, mudou o Sem dúvida. cenário. Sim. A gente saiu daquele sistema antigo de cocheira, né, que as vacas eram ordenhadas, com aquela linha média alta, com aqueles garrafões de leite de vidro, né? Encontramos ainda, encontramos. Mas nessa região no Vale. Hoje nós estamos aí na área, na era robótica, né? Hoje nós estamos aí com já os robôs trabalhando. O Brasil está crescendo muito, né? Essa parte de robô nas fazendas, a ordenha. E é um mundo, né? O mundo vai crescendo, ele vai buscando especialização. Cada vez mais a busca pela escala, ela é importante até por causa dos nossos gastos e tornar uma vaca mais efetiva. Então, essa é a nossa pecuária. Nós temos aí uma evolução grande, né? Principalmente no Gerolando. Eu lembro quando eu participei pela primeira vez em 86, conheci a Mega Leite em Uberaba, imaginava o que era o Gerolando. Sim. Eu vinha de outra raça, de outro sistema de produção. Me deparei com o Gerolando. Foi quando conheci você, o André e toda a turma aí do Gerolando. E a gente olhando de lá para cá, né, o Gerolando se tornou, né, a pecuária brasileira. Ele ganhou sua força, ele ganhou seu mercado, ele ganhou a sua posição e graças a ele teve uma grande abertura de novas fronteiras, né? Correto. As fronteiras na pecuária. E essa
Vamos fronteira, hoje a gente fala, por exemplo, o Nordeste, por exemplo. O Nordeste, ele ganhou força, né, da pecuária, principalmente com o Girolando, foi recente. Consequentemente, vem acompanhando esse crescimento, essa estruturação, e novos sistemas vêm surgindo agora também no Nordeste. O Marcelo, assim, a nossa vida, né, nos deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Eu digo que ao a minha maior riqueza foi conseguir estar na associação por esses 12 anos, conhecer você e N outros parceiros, e sem forçar, naturalmente, o perfil dessas pessoas vão se aproximando, né? Vão fazendo elas se aproximar. E eu acho que nós temos este formato hoje, né? Nós estamos aqui hoje porque isso aconteceu naturalmente pelo nosso jeito de ser. Quem está ajudando, e nesse momento que a gente soma aqui as nossas ideias, soma com o nosso canal, é o momento da gente levar o que está acontecendo nas outras regiões, que normalmente, quando a gente fala em Nordeste, nós pensamos simplesmente em seca, em não existir produção, né, e produtividades muito baixas. E eu tive a oportunidade de estar aí, né, em Sergipe, em um convite seu, e vi a qual magnitude, né, o quanto tamanho nós já temos desses projetos. Mas antes de nós falarmos desses projetos e mergulhar sobre os projetos no Nordeste, que no último ano, por dados que foram passados, foi foi a região, né, do país que mais cresceu em porcentagem em produção de leite. Antes disso, nós teríamos que fazer uma sabatina aqui, como dizia o professor Paulo Machado. Grande. Nossa aí, professor Paulo Machado. Vamos fazer uma sabatina. Muitas pessoas que estão inseridas já no meio há muito tempo falam em sistema de pastejo, ou um sistema de lanche, ou sistema confinado, e a gente sabe que a gente deve definir um pouco melhor os sistemas de produção, né, da pecuária leiteira tropical, que ele vem aí pelo sistema extensivo, semi-extensivo, semi-intensivo, que esses dois semi muitos confundem como defini-los, né, as suas diferenças, e o intensivo, que é no confinamento. Então, você, com toda a experiência na área de produção, com todos esses anos trabalhando, vamos fazer essa sabatina aqui para que as pessoas possam entender o que é cada sistema, o que hoje em cada sistema tecnologias são empregadas, e aí a gente mergulha no nosso Nordeste para você relatar para a gente a atualidade hoje do estado, né, que você vive e dos estados que você atende. Tá. Samuel, assim, eu acho que é uma boa pergunta, eu acho que é boa sabatina. O que é importante a gente entender o sistema de produção? Eu acho que a gente tem que entender o porquê das coisas. O sistema de produção, ele vai definir o sucesso, a aplicabilidade daquele negócio. Quando a gente vai visitar uma propriedade, vamos imaginar uma propriedade do zero, terra bruta. A primeira coisa que a gente vai enxergar naquela propriedade, qual o sistema de produção mais se adequa. Correto. Primeiro você tem que saber muito claro o que cada sistema de produção tem suas peculiaridades. Vamos começar por um sistema extensivo, né? O sistema extensivo, onde você tem grandes áreas, com baixa taxa de lotação e baixa produtividade, né? Isso, nós temos um sistema extensivo na pecuária de leite e também temos sistemas extensivos na pecuária de corte, né? Esse sistema, ele aconteceu muito no passado, nas regiões montanhosas do sul de Minas, algumas regiões. A gente vê muito esse sistema extensivo, algumas áreas no Mato Grosso, né, lá no Amazonas, né, na Bahia, e algumas áreas mais remotas, né, onde que o custo da terra é baixo e lhe permite você explorar uma taxa de intensidade menor.
Então, Marcelo, eu vou até pedir que você repita isso, porque eu acho que é um momento da gente frisar o é, porquê de você ter o sistema extensivo, né? Principalmente pelo que a gente começou a falar pós-pandemia, valor da terra, né? é. E assim, é isso aí. Quanto mais barato for a terra, né, você vai fazer um aporte financeiro de investimento na terra. Então, o sistema extensivo, qual é o item mais caro no investimento do negócio? Terra. Você vai empregar baixa tecnologia, a taxa de lotação é baixíssima, né? Você vai produzir menos carne por área, menos leite por área, né? Então, esse é um Correto. sistema extensivo. A rentabilidade desse sistema ele é baixa, porém, ele não tem tanta sazonalidade. A única sazonalidade que nós temos é a parte de alimentação dos animais. Correto. Sempre extensivo, você tem o inverno e o verão que vai acompanhar, mas ele é de baixo risco. Assim. Sim. A partir do momento que você tem um valor agregado mais alto, uma terra um pouco mais cara, né? E aí você precisa evoluir a produtividade do seu negócio, né? Então você passa a mudar um pouquinho o sistema, saindo do extensivo e indo para o semi. O que é o Uhum. semi-intensivo? Você já começa a aplicar um pouco de tecnologia, né? Essa tecnologia na alimentação, manejo, na divisão de pastagens, né? Você já começa a aplicar alguma tecnologia que seja de baixo investimento, mas já tem Correto. coisa tecnológica aí. Então você sai do intensivo, vai para o semi. Então, principalmente esse sistema, ele acontece com pastagens. Os animais são mantidos no sistema pastejo e uma determinada época do ano você já começa a fornecer alimento no inverno. É o Correto. período de maior impacto que é o clima. Esse sistema ele já tem uma rentabilidade mais alta do que o extensivo. Ele já tem um impacto, já tem um pouquinho de risco, porque você já começa a investir em produção de forragem conservada, requer um pouquinho de tecnologia de mecanização e etc. Correto. Justo. Nesse sistema, você já começa a aplicar o sistema, já começa a ter alguns sistemas de ordenha. A ordenha ela sai da ordenha manual, já começa a ter uma ordenha não tão tecnificada, mas já é uma guarda ao pé, uma linha indiana, é uma fila indiana, né? Então, Sim. já Sim. predomina nesse sistema os animais zebuínos, os animais azeboados, né? Azeboados. Partindo, quando você sai do extensivo e começa a entrar no intensivo, você já começa a buscar animais mais especializados, que possam responder um pouquinho essa alimentação de inverno. É que ela aumenta mais, né? Ela Tem ela um, já tem um uma. aporte maior. Exato. Então, nesse período, você busca animais especializados. E aí começa a ganhar impacto, ganhar mercado, ganhar espaço os girolandos. A vaca girolanda, ela já tem aquela rusticidade, né, de caminhar, de se adaptar ao clima, a ser um pouco mais resistente aos lectoparasitas, e ela já começa a responder essa alimentação de inverno. Então, Correto. já começa a surgir as vacas um quarto, começa a surgir as vacas no sangue. Esse sistema, você, quando você evolui um pouquinho mais, você vai para o semi-intensivo, né? Uhum. O que é o semi-intensivo? Você está fazendo aquela transição, você já tem as pastagens, né, divididas, você já tem uma divisão, você já tem um capim um pouco mais produtivo, mas você já não faz aquela adubação pesada para aumentar a taxa de lotação. Então você trabalha aí com 5, 6 UA por hectare, né? Esses sistemas, eles têm
uma produção de forragem conservada, que seja capim ou silagem milho, sorgo, milheto, o que for. Sim. Já tem obrigatoriamente um circuito, um sistema de ordenha. Esse sistema de ordenha, a gente fala no sistema circuito fechado, que onde que você tem a ordenha e o leite já cai direto lá no tanque. Uhum. Esse sistema é o sistema hoje que eu falo que ele predomina ainda em grande número, vamos falar assim, no norte, nordeste, né? Você já vê alguma coisa ainda no sul, mas ele tá começando a desaparecer. Né? Se a gente pegar a região do sul de Minas, do Vale, Sim. esse sistema ele predominou muitos anos, na década de 80, na década de 90, aí, mas ele já vai sumindo do mercado. Ele já vai desaparecendo esse sistema. Por quê? Ele já tem um impacto muito grande na parte financeira, porque como ele não emprega tecnologia de ponta, ele também não consegue ter uma produtividade por animal significativa. Mas ele já tem o impacto do custo da terra, ele já tem o impacto da compra de insumos, né? Ele já sofre impacto de taxa de câmbio, de mercado de commodities. Então, esse sistema já começa a ser impactante. O sistema, ele já não tem tanto poder de compra, porque ele acaba, né, comprando os seus insumos de uma maneira estratégica, né? Ele acaba Sim. comprando Sim. ativa, etc. Então, esse sistema, ele lá vai, assim, desaparecendo. É o sistema onde que predominou aquela sucessão, né? É, é onde teve um êxito grande dos filhos, esses produtores, para as cidades, eles não Correto. o agro, né? E com um mercado um pouco mais arrojado, a gente temos que a nossa margem é cada vez mais arrojada, então nós precisamos otimizar a produtividade animal para diluir o custo da terra e o custo da tecnologia. Justamente. Aí partimos para um sistema intensivo. Nós temos dois sistemas intensivos. Você tem um sistema intensivo a pasto, onde os animais são mantidos em piquete rotacionado, com adubação pesada, cálculo de taxa de rotação, né? Tem um sistema de irrigação de pastagem, né? Você vê isso muito. É um sistema que a gente tem várias fazendas que a gente conhece pelo Brasil afora, em escala, principalmente algumas regiões do Goiás, né, aqui da Bahia. Você vai ver uma fazenda muito grande nessa parte, no Ceará, né? Essas fazendas, elas trabalham com um volume grande, porém uma produtividade por animal um pouco mais baixa. Correto. E nesse sistema, há uma predominância, praticamente predomina de forma significativa o girolamo, principalmente o grau de sangue, o cruzamento aí. A Rio Sangue, a 3 quartos, a 5 oitavo, que são os CCGs. Sim. Já outro sistema, que é o sistema intensivo em confinamento, onde essa vaca ela fica confinada 365 dias por ano, dentro de uma instalação, pode ser freestyle, compost bar, tie-stall, use house, piquetão, etc. Uhum. E ela recebe 100% da sua alimentação volumosa no coxo. Então, nós trabalhamos 100% com alimentação conservada. Então, você tem uma estrutura agronômica, né, nesse sistema intensivo em confinamento, e onde que você fornece uma dieta balanceada. O sistema intensivo em confinamento, você consegue já trabalhar com escala, né? Sim. Consegue trabalhar com 1.000, 2.000, né, 1.000 vacas em confinamento e já com a produtividade alta dessas vacas. Então, o sistema é isso. Qual que é o X da questão? Você aumenta seu poder de negociação do leite, você aumenta o seu controle sobre o sistema. O sistema ele fica mais controlável, né? E fazer uma comparativa aqui, uma analogia. O sistema em pastejo, você tem algumas variáveis que você não controla. Correto.
clima. Sim, sim. Já no confinamento, o clima, você já tem tecnologias aplicadas que você já começa a amenizar o impacto desse clima. O clima interfere, sim, é fato. Independente de que seja, você tem uma certa influência. Ela pode ser mais ou menos um conflito. Então, assim, e resumindo, né, cada sistema, então, a partir de cada propriedade tem a sua vocação, a É isso aí. cidade. Vou te dar um exemplo. Nós conhecemos até uma fazenda aqui na região, né, no Campos Vertentes, Uhum. onde que ele trabalha num sistema semi-intensivo, né? Semi-intensivo. Onde ele ordenha vacas um quarto, uma produção de 5/8, e ele trabalha. Por quê? Porque a fazenda ela tem uma extensão, Correto. a topografia ela não permite uma agricultura de ponta, mas ela tem uma vocação uma identidade própria, e é um sistema extremamente eficiente. Ao passo que, se a gente for olhar aí um sistema aí em São Paulo, né, onde que você tem um custo da terra muito alto, você tem Correto. fazenda, por exemplo, umas fazendas, reserva colorada, né, e a área ali, então ela tem uma alta produtividade em confinamento. E eu acho que um ponto a gente tocar, que você falou ali do sistema semi-intensivo. Para ficar claro, para quem nos assiste, o sistema semi-intensivo, me corrija se eu estiver errado, o animal está com seu cálculo nutricional fechado com a dieta no coxo, né? Essa intensividade é que a alimentação nesse semi-intensivo ela é total no coxo. O animal vai aos piquetes, mas não entra dentro do cálculo. Correto, Marcelo? Ou tem algo que Não, não... não. Ela tem como se fosse um lanchinho. Ela tem uma dieta balanceada, né, Sim, ou não, mas ela tem um acesso ao pasto. Esse pasto ele complementa a sua alimentação. então realmente assim, existe, né, um cálculo que, vamos falar, o lanche dito, né, por muitos, e eu acho que é o do hábito do nosso vocabulário, ele permanece no semi-intensivo. Faz parte do cálculo nutricional, ó, isso é um lanche e X% ainda é consumido no pasto, né? Nós temos um sistema que você acompanhou comigo aqui, né, no Vale, para desenvolver, né, o processo de estruturação de um projeto, está em andamento, e aquele sistema, onde você encaixaria ele? Que, no caso, a dieta é 100% do coxo. Ela está, sim, nos piquetes, mas as exigências nutricionais estão fechadas através do que o vagão fornece para elas, né, o vagão forrageiro. Como que você colocaria aí esse sistema, falando daquilo que você viu, para que a gente coloque isso mais didático aqui para o pessoal? Aquele sistema ele é um sistema intensivo com animais confinados em piquete. Que é o Golden House ou Entendo. deixa. Mas 100% da alimentação dele está no coxo. Todo requisito adicional dela é fechado no coxo. Porém, as instalações de confinamento são pequenas. Correto. Então, acho que é muito bom a gente deixar isso com aqui uma chave, né? Uma chave para as pessoas entenderem que falam em sistema semi-extensivo e semi-intensivo, ainda muitos flutuam, né, em dar nome para esses sistemas. Mas o intensivo é busca de produtividade, tecnologia, e muitos pensam que intensivo é só confinamento, né? Confinamento, no caso, elas podem estar confinadas, né? A definição de confinado é estar em um local, em grupo, estar em um local determinado, onde elas realmente não se locomovem, né? Vamos falar, tantos metros assim, e com dieta fornecida total ali no coxo, né? Então, é importante aqui porque nós temos várias pessoas que nos assistem e realmente, quando se fala em intensivo,
todo mundo já carreia para o sistema de freestyle, né, compost bind, existia aí o Taistal, hoje um pouco mais em desuso, mas é importante a gente frisar. E Marcelo, assim, para a gente buscar essa produtividade, você avaliando com a sua experiência, os sistemas estão saindo do semi-intensivo, como você mesmo disse, que está tendo uma tendência para que a gente dê saúde, né, ao sistema, saúde financeira e saúde para que você possa ter força ao mercado de escala, tanto de compra quanto de venda, né, para buscar a sua margem, uma margem melhor. Então, como que você está vendo que no momento X o semi-intensivo passa para um intensivo nesse formato, né, fechado em piquetes, ou até mesmo já falando sobre o sistema tão difundido aí, né, no nosso Brasil tropical, que é o compost bind. Aonde que é o momento que vira a chave, que a pessoa fala assim, ó, agora eu tenho que dar-me um salto, eu tenho que subir um degrau aqui. Tá. Isso. Essa virada de chave, né? Ela acontece quando? Pegar o semi-intensivo. Isso. Né? O custo da terra ela é impactante. Aí você começa a analisar quanto que me custa essa terra. Se eu arrendar ela para soja, se eu arrendar ela para milho, para cana, né? Correto. Quanto que eu vou para me render por ano? Você começa a ver que o sistema ele começa a sofrer algumas variáveis, sendo intensivo, qualidade de leite, né? Certo. Produtividade por animal, todo esse impacto, você começa a sofrer intempéries, né? Principalmente o clima, né? Vou pegar a região nossa aí do sul, do sudeste, aquela intensidade de chuva, principalmente vamos pegar esse ano aí, janeirão foi um caos, lama, cai a produtividade, né? E aí você começa a entender. Eu visitei agora, 2 dias atrás, uma fazenda, onde que o sistema é um sistema intensivo em pastejo. Correto. Só que a relação de produção dele de leite em inverno e verão é muito grande. Esse é o grande ponto. E nós vamos falar disso aí. Ele acumula uma saúde financeira no inverno. Correto. E ele consome essa saúde financeira no verão. Chuva, baixa produtividade, qualidade de leite, tudo isso. Então, só essa variação de produção inverno, verão, você fazendo as contas que você está perdendo no sistema, já começa a justificar você partir para esse sistema intensivo em confinamento. Correto. E sair desse sistema intensivo em pastejo. Então, a chave começa a virar aí. Você começa a ver que seu sistema ele tem uma volatilidade no decorrer do ano. Isso, E essa sazonalidade. E essa sazonalidade te custa dinheiro. Justamente. E aí, né, as margens cada vez menor, então você começa a ter uma baixa... Marcelo, e assim, eu acho que alguns que vão nos assistir vão entender muito bem isso que você está falando, porque isso acontece todos os anos. Existe verão, existe inverno. Existe verão, existe inverno. Mas no momento que a gente sente o desconforto, né, dessa sazonalidade, eu acho que esse é o ponto. Você começa a viver mais o sistema, você começa a fazer contas, né, entendendo que nessa nossa visita juntos à propriedade aqui do Vale, ele nos relatou, né, que do ano passado ele teve uma produtividade média da fazenda no verão, em torno de 22 a 24 litros por vaca dia. E chegou no período de inverno a 28 litros por vaca dia. Então, a gente vê o quanto significativo, né, nós temos dessa produção. E mais, nesse ano, ele conseguiu, é claro, pela posição das vacas, o volume de animais, vacas melhores, as novilhas se tornaram segundo parto, a segundo parto se tornaram terceiro parto, então ele teve um acréscimo no período de verão, conseguindo média de 33.
é algo inimaginável. É um sistema intensivo, fechado nos piquetes, como você falou, né? Mas no período do inverno, esses 33, só retificando, e no período do verão, com esta intensidade de chuvas, voltou-se aos 24. Então, nós estamos falando de 9 litros de leite, e já com 120 vacas no leite, e 9 litros de leite vezes 120 vacas, dá uma conta que constrói muitos galpões, né? Ele perdeu aí, só para a gente fazer uma análise bem rápida, ele perdeu aí por dia próximo de R$ 3.200. R$ 3.200 por dia, Por em dia. 30 dias, nós estamos falando em R$ 90 mil, só Sim. falando em perdas de produção. Nós não vamos falar em perda de vaca, perda de Justamente. produtivas, qualidade. Problemas de cascos, Só leite, Só continha de padeiro. É. E se você multiplicar isso por próximo de 4 meses, nós estamos falando Justamente. de uma parcela de R$ 300 mil que ele perdeu. e já foi embora, né, Marcelo? Não volta Ó, mais. As vacas perderam do mesmo jeito. Forma, receberam, né, todo o aporte nutricional no É. coxo, fora perdas também. As instalações estão lá, Justamente. estão lá, a ordenha está trabalhando, Justamente. tudo isso. E as vacas se sucatearam, né? As vacas vão se degradando, né? Elas vão a depreciação dos animais. Então, o que acontece? Esse sistema, ele tem essa volatilidade. E essa volatilidade inverno, verão, não dá mais para sustentar, cara. Não dá. Justamente. Então, vou te dar um exemplo no Nordeste, né? Eu tendo fazendas lá que no período seco do ano chega com essa produtividade. E quando chega no inverno, que é o período chuvoso no Nordeste, essa produtividade cai assim, um absurdo. E ela cair nesse absurdo, o impacto na saúde do negócio é muito grande. O que está levando essas fazendas ao confinamento em confinamento em compost barn. Porque no Nordeste, assim, vamos pegar a região do sertão, tem pasto. Você vai ter pasto em algumas regiões onde você tem água irrigada, mas onde que eu estou situado, o pastejo está só ali naquela zona litoral, bem próxima. Correto. Mas aquela região que você visitou, chega agora, se a gente for lá agora, esse mês aqui tá tudo torrado, tudo torrado. É só para as pessoas que estão nos assistindo, essa região, né, que a gente visitou é no estado de Sergipe, né? E você me faz lembrança lá pelas cidades, né, que eu visitei, só para o pessoal se situar de onde nós estamos falando. A região de Pepal, Nossa Agora, que é a região que você visitou lá, aquelas fazendas. Então, voltando, né? Então, essa variação, inverno, verão, leva as fazendas a revisar o sistema. Correto, é isso aí. O que eu estou perdendo? Ou eu evoluo para um sistema de confinamento, ou eu agasalho esse prejuízo, né? Vou tocando no negócio desse jeito. Se está rentável, não vai depender da gestão da fazenda. Isso. E aí vai chegar um determinado momento que ele vai definir. Eu vou arrendar para soja, eu vou arrendar para milho, eu vou vender a propriedade, investir em outro negócio. E é o que aconteceu aí na nossa região no Sudeste. Certamente. Então, puxando um pouco agora essa evolução. O mundo, né? Cada vez mais o número de fazendas estão diminuindo. Sim. O efeito é mundial. E a produção de leite ela vem crescendo. Por fazendas. Então, o que está acontecendo? As vacas estão ficando cada vez mais especializadas, né? Hoje a gente já fala em eficiência alimentar, capacidade dessas vacas de converter alimento em
proteína, leite, que for. Sim. Então, a busca cada vez mais na eficiência alimentar, ela está crescendo. Por quê? Você tem que ter animais mais produtivos, que aproveite todo o alimento de uma maneira mais eficiente, Justo. mais sólido, tudo isso. E para você maximizar a produtividade animal, você tem que começar a controlar as intempéries, né, que o animal ele começa a Isso. deslocar energia para manter temperatura corporal, tudo. Então você busca ambiência e aí começa a parte que nos últimos anos aí, de cada vez mais conforto, a busca pelo conforto térmico desses animais são cada vez mais. Então você tem que ter uma vaca confortável e Correto. eficiente. E eficiente. Na reprodução, na nutrição, tudo isso. E quando você fala dessa eficiência, eu acho que é possível, nos sistemas de produção, e principalmente nas instalações, a gente dar aqueles ajustes, né? Eu não vou citar nem a palavra gambiarra, né, que faz muito parte desse brasileiro, né, que sempre dá um jeitinho, mas não é. São ajustes técnicos onde você consegue fazer um aporte financeiro, porque vai ser necessário, mas com retorno instantâneo. E a gente presenciou também esse momento nessa propriedade aqui no Vale do Paraíba, que foi um aporte financeiro para uma sala de resfriamento. Eu acho que é bom a gente dar uma mergulhada agora, porque essa sala de resfriamento, ela se aplica em qualquer sistema, extensivo, semi-extensivo, semi-intensivo, e claro, ela está junto, né, já com a sala de espera nos sistemas de confinamento, porque se você já está nessa tecnologia, não faz sentido não ter a sala de resfriamento. Mas ainda temos sistemas de compost barn com molhando vaca, né, Marcelo? Esse é um outro assunto, molhando vaca. Vamos primeiro para a busca de uma eficiência com uma sala de resfriamento. E depois a gente entra em como realmente fazer esse resfriamento das vacas e não somente molhar elas. É isso aí, Ismael. Eu acho assim, cada sistema você tem que ver o quanto você pode investir em conforto, né? Vamos pegar esse exemplo dessa fazenda aí do Vale que a gente visitou. O aporte de investimento que ele podia fazer naquele momento para melhorar um pouquinho mais a eficiência do sistema Sim. dele foi aquela sala que a gente desenhou e projetou para ele. Ali, com certeza, você me relatou que já teve um ganho. Então, a sala de resfriamento, na pré-sala, vamos falar assim, na pré-sala ali da sala de redenho, é onde você tem maior aglomeração de animal. Então, o animal ele se aquece muito naquele momento, então aquele é um momento bem intenso. Então, é o momento que você consegue reunir um grupo todo de animais e aplicar neles as técnicas de resfriamento. Correto. Nas técnicas de resfriamento, primeiro, você trabalha primeiro ventilação e depois água, em ordem de investimento. Aí eu não tenho água na fazenda. Aplica vento. Já vai amenizar um pouquinho. Você começa a resfriar a vaca ali, conversão. Quando você tem, que é o ideal, você molhar nas vacas, né, você aplica ciclos regulares de água e vento, né? Se a gente analisar assim, 1 minuto uma molhação, ou molhando a vaca, e 5 minutos ventilando. Correto. Então você começa a ter esses ciclos, isso faz com que a vaca, você molhando, e aplicando o vento, aquela água evaporando, ela evapora e ela tira calor. Então você consegue abaixar aí de 2, 3 graus aí na temperatura corporal dos animais. Sim. E depois ela vai levar um certo tempo para se aquecer novamente. Então esse período que ela vai levar para se aquecer novamente, ela está num momento de fisiologicamente, né,
permite ela ter um melhor consumo, né, de alimento na pós-ordenha. Ela tem uma melhor descida do leite durante o processo de ordenha. Então, assim, bem superficial, tá? A gente não vai entrar aqui em detalhes, Sim, sim. bem, porque assim seria uma conversa só de sala de resfriamento. E vai estar marcado, tá? Já está anotado aqui. Então, assim, a gente teria que ter um dia só falar só sobre sala de resfriamento, sobre resfriamento de vaca, né? Que tem as técnicas. Mas é o momento que você consegue baixar a temperatura da vaca. Quando a gente fala em pastejo rotacionado, essa vaca ela vai 2 vezes ao dia na ordenha. Então é o momento que você tem de reunir esses animais todos e aplicar nelas esse fermento. A gente, há um tempo atrás, até essa semana, fiquei até muito feliz quando eu vi uma foto de uma fazenda, eu visitei. É uma fazenda na região, a gente chama de região agreste, mas onde está ali próximo do litoral. Essa fazenda aqui em Sergipe, ela localiza aí uma linha reta, deve dar uns 30 quilômetros do mar, Entendi, muito próximo. muito próximo, então umidade muito alta, Alto. né? E aí, tem um sistema de pastejo rotacionado e tem uma sala de resfriamento Correto. na sala. E assim, você vê as vacas ruminando, né? Que é o sinal de saúde das vacas. Sim. E ali teve ganhos de produção. Porque elas têm uma ordenhabilidade melhor e também ela tem um consumo pós-ordenha melhor. E ali esse fato de você abaixar. E as estratégias que a gente tem é organizar os horários de resfriamento, o horário de ordenha para levar essas vacas no período. E aí a gente. Mas essa sala de resfriamento, ela é uma instalação que a gente aplica uma tecnologia que é uma tecnologia que a gente permite que o animal tenha um pouco de conforto no seu sistema. Você fala do sistema intensivo. E assim, ó, dentro de qualquer sistema, como você mesmo está dizendo, que é um sistema extensivo, semi-intensivo, que o animal está com um ambiente, né, incontrolável, o ponto-chave, Marcelo, é a gente falar que é possível ter um investimento, e eu acho que é um baixo investimento nessa sala, por animal, né, se a gente falar assim, investimento por animal, a sala deste criador, né, que ordenha 120 vacas, ele fechou as contas lá em R$ 40.000. Mas ele conseguiu instantaneamente 3 litros de média no aumento, né, desses animais, que já estavam com 120 vacas. Então, assim, o que nós queremos passar aqui nada mais é que, quando a gente fala em conforto, parece ser algo difícil de ser alcançado. O conforto é necessário realmente confinar a vaca em sistema de compost bar. E eu não tenho dinheiro para fazer nem o trivial, né, de pagar as contas do mês, mas talvez você não está avaliando as tecnologias que estão à sua mão, de baixo investimento e de retorno imediato. Eu acho que esse é o ponto, né, Marcelo? O nosso amigo lá fez esse investimento, 40 mil, ele já conseguiu, no dia, nós tínhamos 3 litros de média, 120 vacas ordenhadas, 360 litros por dia. Se a gente faz a conta de 30 dias, nós estamos aí com mais de 9 litros no mês. E ele fez a conta, ele estava recebendo na época R$ 3. Então, nós temos 9 mil vezes 6, nós temos quase 18, né? 18 mil que ele conseguiu aportar. Perdão, ele tem quase 27 mil, então, que ele conseguiu aportar só de mudar ou de implementar essa sala. Então, praticamente, em um mês, ele já pagou quase todo o investimento e sobrou aí 13 mil para ele pagar no próximo mês. E depois, nos outros meses, era lucro, vamos falar aí, esses 27 mil, ele ia ter que tirar algo para energia, né? Algo para manutenção, com certeza para comprar, né? É uma coisa interessante, você vai ver o quanto que esse investimento ele lhe retorna
é quando você tem algum problema no sistema pane e ele estraga, ele fica 3, 4, 5 dias parado. Justamente. Justamente. E aí você vê o que é a importância desse investimento. Porque, assim, tem algumas fazendas, assim, isso acontece, né? Já teve casos de uma fazenda que o sistema deu um problema na bomba lá, essa bomba, eles não conseguiram resolver o problema rápido e tal. E ela Correto. ficou aí 3, 4 dias sem funcionamento. Caiu a produção de leite. E aí que você vai ver quanto que esse investimento vale. Justamente. E nós estamos falando simplesmente de média, né? De produção de Né? leite. Nós sabemos que na nossa outra entrevista nós vamos falar de dados que você tem, dados de fazenda do Nordeste, sobre essa sala de resfriamento e quão é importante resfriar vaca, né? E outra coisa, E os seus números. e assim, mas eu não tenho água. Eu não tenho água para Suficiente. suficiente. Então, que façam um resfriamento de uma ordenha só, né? Daquela ordenha mais quente do dia. Então, faz esses estratégicos, né? Só fazendo um gancho aí, a gente tem algumas fazendas que a gente tem uns projetos. Você tem a linha de resfriamento no coxo. Correto. Tem dados que mostram que aumenta o consumo, né? E a hora do coxo. Só que o volume de água gasto para resfriar as vacas na linha do coxo é significativamente maior do que numa sala de resfriamento. Então, aqui no Nordeste, para nós é difícil a água, né? Aqui hoje compra água para dar para as vacas. Então, o que a gente faz? No decorrer do dia, a gente leva as vacas para a sala, Sim. ela toma um banho, depois volta novamente para o confinamento. Correto. Mas essa movimentação, rapaz, é o que a gente consegue fazer. É o que está dentro da nossa alcance. É o melhor que você tem naquele lado. E é claro, esses dias eu estava conversando com a equipe da fazenda, lá com o gerente, com o pessoal da parte da reprodução, né? Quando começou a fazer esses banhos, nos intervalos entre ordenha, o quanto que a reprodução melhorou. Esse é o ponto, Marcelo. Nós vamos ter realmente esse momento, a gente vai mergulhar aqui nesse investimento. De novo, nós estamos aqui para passar, o canal tem o propósito de contribuir e passar informação de alta performance. Às vezes as pessoas falam assim, não, porque o Samuel está falando em alta performance. Nada mais, nada menos do que o que se fala aqui e vai ser dito aqui, e se os senhores usarem isso nas suas propriedades, com certeza vocês vão conseguir números diferentes. Na produção, na produtividade, na reprodução, na parte de silagem, na produção de alimentos, que a gente tem aí já preparado um bate-papo com 2 consultores, Marcelo, na área de silagem. A minha história é conseguir extinguir aquela fala: minha silagem acabou. Sabe aquela que a gente escuta ali já de setembro, outubro, novembro, vai acabar, né? E aí o pior é quando o anúncio acaba. Então a gente vai ter essa proposta, que na verdade o canal é para sanar as dores do nosso mercado. E a alta performance é falar do que realmente é possível replicar em algumas propriedades e fazer a diferença. Nós temos que ter performance, né? Nós temos que colocar o canal, o YouTube, a nosso favor e ao favor do agronegócio, da pecuária de leite tropical. Então nós vamos trazer especialistas aqui para, em um momento, ele vai andar sobre as suas áreas e em algum momento que a gente achar específico, que já fica aqui, né, o convite, Marcelo, para a gente mergulhar aí, para a gente falar em resfriamento de vaca, porque é retorno garantido no tanque, né? E instantâneo. Acho que isso que é o fato, é instantâneo. Não precisa 2, 3 dias, né? No tanque, instantâneo. Depois a gente tem como mensurar, né, outras melhorias. Bom, Marcelo, voltando para o nosso assunto macro, porque nós vamos ter um momento específico de mergulhar em assuntos quando forem pertinentes, principalmente porque vocês, especialistas,
no momento que estão aqui relatando, né, os acontecimentos e falando e colocando preto no branco do que realmente é, nós vamos trazer em um outro momento, né, convidando vocês, convidando outros que estão aí realmente para contribuir com esse canal, para falar daquele assunto. Mas aí voltando aqui o nosso ponto, que é sistema de produção, nós estávamos ali já começando a mergulhar um pouco sobre o sistema intensivo, né? Que muitos acreditam que para um sistema intensivo você precisa somente de vacas holandesas. Ou no sistema intensivo, as vacas holandesas é que são mais indicadas. Essa é a justificativa do momento. Então, assim, todos que estão fazendo projetos de compost barn, principalmente, já dizem que você tem que raçar o seu animal. Você tem que levar o seu animal para mais holandesado, né? Ou mais 16, 31, 32. E aí você me diz, hoje na sua experiência, com os números que vocês têm, com a raça Girolando aí no Nordeste, como que você me dá aqui uma justificativa para não ir junto a esta onda ou a esta moda que nós sabemos que alguns lugares se aplicam, mas outros talvez pode até ser, né, o final da produção de leite naquela fazenda por não ter as condições, né, de manejo, de ambiente e principalmente de pessoas para pilotar, como diz um amigo, pilotar a vaca holandesa. De forma nenhuma dizendo que a vaca holandesa é a vilã da história. Mas um sistema de produção ele não pode estar totalmente vinculado a uma raça, e sim vinculado ao sistema, a capacidade de dar esse ambiente, a região, a qualificação de mão de obra. Vamos mergulhar um pouquinho sobre esse ponto aí. Boa pergunta. Eu acho assim, isso vai depender muito do sistema. Não existe a raça ideal. Existe a vaca eficiente. Correto. Tá? A vaca eficiente, o que é a vaca eficiente? É aquela que tem maior conversão de matéria seca, aquela vaca que tem maior eficiência reprodutiva e aquela vaca que tem maior eficiência na produção de leite de qualidade. Esse é fato. O que a gente precisa de ter dentro do confinamento são vacas eficientes. Agora, se essa vaca ela vai ser uma vaca 3/4, vai ser uma vaca 5/8, uma vaca nem sangue, uma vaca holandesa, uma Jersey, uma parte suíça, isso depende muito, né, do seu sistema. Né? Deixa eu fazer uma análise. Você falou em holandesar o rebanho. Muitas fazendas estão fazendo cruzamento absorvente. Correto. Sai. Tira do rebanho, o rebanho lei sangue, né? E colocando holandês até apurar. Outras fazendas que eu conheço são fazendas extremamente eficientes, que basicamente 90% do seu rebanho é 3/4. Justo. Eu conheço fazendas, basicamente 50% do rebanho são vacas meio sangue. Agora, como mudar, definir esse cruzamento, definir a raça, não é só o sistema, né? Mas o que está por trás dele? A sua recria. Justamente. É isso aí. Você faz sua recria com, você recria suas bezerras com a sua vaca seca. Como é que você maneja a sua vaca seca? Você pega ela, você solta ela no pasto braquiária, atrás da serra, ela só volta ali naquele dia, né? A sua novilha emprenhou, você continua mantendo um ganho de peso nela, ou você solta o pasto e não sei o quê. Então, muitas variáveis, você tem que ter uma visão macro do seu sistema para você definir qual grau de sangue você vai definir. Definir por sistema. Sistema. Então, assim, é muito arriscado você se apegar ao confinamento em si, mas a fazenda macro, ela é o que vai definir.
Então, tem que tomar muito cuidado o que fazer. Vou pegar uma análise que a gente tem aqui da fazenda, lá da Fazenda União. A gente tem um sistema que saiu do semi-intensivo, Sim. foi para o sistema intensivo em biquetão, né? Uhum. Com a nutrição 100% no coxo, e depois ela partiu para o intensivo em confinamento de compost bar. Então, lá atrás, a vaca que predominava era a vaca Amém Sangue. E essa vaca ela veio acompanhando o sistema e ela foi para dentro do confinamento, Sim. né? Então, você viu lá, ó, a gente tem vacas Amém Sangue, tem vacas 3/4, e agora a gente tem lá dentro do sistema um rebanho holandês. Uhum. Mas por que, Marcelo, mas por que holandês? Porque a gente tem que entender o sistema. Uhum. E hoje lá a gente tem números, né? Eu posso puxar nas planilhas lá, a comparativo, né? O que uma vaca 3/4 está produzindo e o que uma vaca holandesa está produzindo dentro do sistema. Então, assim, elas meio que se equiparam. Aí, mas então a vaca está sendo ineficiente? Não. Ela tem uma boa conversão. Então, tem vacas 3/4 que elas produzem tão bem quanto a vaca holandesa BO. Justamente. Então, acho que para tomar essa decisão de holandeizar o rebanho, não pode se apegar a alguma coisa. Tem que olhar o macro do negócio. Como é que você está recriando suas ovelhas? Como é que você está recriando suas bezerras? Como é que você está cuidando das suas vacas secas? Como é que está o seu pré-parto? As suas vagas do pré-parto é mantido debaixo do pé de árvore? Justamente. Não, meu pré-parto está dentro do confinamento, eu tenho acompanhamento, eu tenho acompanhamento, tem dieta balanceada, né? Então, são outras variáveis que tem que tomar muito cuidado na hora de tomar essa decisão, porque você não vai ver essa estratégia errada agora, cruzamento, você não vai ver ele amanhã, Esse é né? o ponto, Marcelo. Você vai ver ele daqui Esse é o 3, 4 anos. É isso. Quando você vê essa estratégia de cruzamento errada, você pode fechar fazendo. Não tem como mais voltar. É caro, né? É caro, né? Então, o manejo genético de uma propriedade, ele leva em conta o macro, né? Isso aí. A fazenda como um todo. Entendendo todo o sistema, né, para Sim. definir o direcionamento da composição racial ou da raça. E aí que eu vejo onde que tem técnicos e técnicas do mercado. Então, Marcelo, eu realmente lhe fiz essa pergunta, né, sobre a absorção de sangue, né, levando esses animais que existem na propriedade para mais holandeses, né, ou até trocando o rebanho, porque está se colocando como um hábito se falar que nos projetos instalados de compost barn é necessário essa composição sanguínea, né, ou esta raça. E eu vejo que nesse momento a sua fala e repetiu algumas vezes sobre vamos avaliar o macro, vamos avaliar como a propriedade consegue recriar, criar os momentos de desafio dessa vaca, né, que são os momentos de pré-parto, de pós-parto, como ele realmente consegue lidar com esta outra composição racial ou raça, né? Eu acho que esse momento é um momento que a gente frisa muito bem isso. De novo, nós estamos aqui num canal que vai falar 90% da raça girolando, provavelmente 5% da raça gileiteiro, formadora, né? E falarmos aí também os outros 5% da raça holandesa. Mas nós não temos nada contra. Ao contrário, nós sabemos que elas são as formadoras desse girolando. O quanto mais elas evoluem, nós assim podemos gozar dessa evolução, né? E explorar essa evolução. Mas nós estamos falando de sistema de produção e precisamos entender bem que um especialista nesse momento, Marcelo Antenor, com todo já o seu trabalho na consultoria de projetos, entende que o sistema precisa ser avaliado macro,
para a gente definir a composição racial ou a raça. Isso tem que ficar muito bem frisado, ok, Marcelo? São eu assim. Não adianta você chegar, não existe receita de bolo, né? Estamos... Não existe aquele Ctrl+C, Ctrl+V, né? É isso, Não existe que a vaca do vizinho vai ser a mesma vaca na sua casa. com certeza. Então, assim, o que precisa ficar muito claro, acho que é o ápice da nossa conversa aqui hoje. A gente tem que olhar o sistema de produção, tem que entrar dentro da fazenda, entender como é que funciona, como é que toda a estrutura do negócio tá se integrada, e aí para você tomar essa decisão. Então, assim, voltando novamente, qualquer decisão errada dentro do programa de melhoramento genético, dentro do processo de acasalamento de uma fazenda, ele vai demorar anos para aparecer o problema. Então, para tomar uma decisão por um animal mais especializado, né, Sim, você também tem que ter amparos para esse animal expressar todo o potencial genético. Porque não adianta, né? Sempre vai ter aquela lei de Charles Darwin. O meio vai limitar a expressão genética. O genótipo isso aí. depende, o fenótipo depende do meio. Depende. Então, assim, nós estamos na era da epigenética. O que é epigenética? É o que o meio faz dentro da genética do animal. Então, tem dados que mostram que se uma novilha sofrer um estresse calórico em determinada época da vida dela, ela vai produzir 5, 10, 15% de leite a menos na sua vida produtiva. Sim, Então, tem que ficar muito claro com os técnicos, com todo o sistema, que a vaca ideal é aquela vaca, mais uma vez, aquela vaca saudável, aquela vaca que tem uma boa conversão alimentar, aquela vaca longeva e aquela vaca que tem uma reprodução regular, que tem uma qualidade correto. da gente. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. E É, tudo tem a sua hora. Você acabou de falar, justamente. pilotar uma vaca holandesa. Eu acho que o melhoramento genético, ele acontece em paralelo com outras coisas dentro da fazenda. Isso, importante, Evolução da né? equipe, Projetos que vão evoluindo junto. evolução da equipe, evolução da gestão da fazenda, melhorias no processo de produção de forragem. Vou te dar um exemplo. Não adianta você pegar uma vaca holandesa, botar dentro do composto, né, Sim, e enfiar nela um volumoso que tenha alto teor de lignina, né, alto. Então, um alimento que não tem a capacidade de conversão. sim, Então, assim, uma dieta desbalanceada, uma cama tragédia, entendeu? justamente. Tem que tomar muito cuidado e tem que ter essa visão macro do negócio. Macro. Eu depois vou até propor aí para a nossa equipe, né, que nos dá suporte a esse marketing desse canal, para a gente realmente bolar o título, né, e a capa, porque o momento eu acho que é propício. Nós precisamos fazer com que o que você disse agora ele possa ser entendido pelo algoritmo, ele possa ser entendido pelas pessoas, porque nós temos que entender o macro para tomar decisões micro, né? Fazem parte. O que transforma o lucro, né? E o que enche o tanque a todos os dias, e eu gosto muito de frisar isso, nós temos 2 ou 3 ordenhas, né? Normalmente nas propriedades. Nós temos 2 ou 3 oportunidades de produzir o lucro, e produzir bem feito, e fazer bem feito, né? Então, esse fazer bem feito não é somente construir um compost, não é somente ter a melhor vaca do mundo, ou a melhor raça para conversão alimentar, né? Nós temos um macro, nós temos N fatores que os especialistas dentro deste canal vão estar falando com vocês. E vão falar preto no branco. Não é conversa de boteco e não é bate-papo
de rota para encher o seu tempo enquanto você está caminhando de um lugar para outro na sua vida, ou você, produtor, né, que tem o seu tempo muito curto, no momento que você clicar em uma prosa como essa, com os especialistas, você com certeza vai estar tirando uma informação para que o próximo dia seu na propriedade seja melhor. Isso eu tenho certeza, Marcelo. Você falou uma coisa assim, me lembrou aqui agora, vem na minha cabeça, uma vez que eu conheci um criador, Santa Rita do Passa Quatro, tá em Sim, São Paulo. São Paulo, perto de Ribeirão Preto. E ele me falou o seguinte, o negócio dele não tem nada a ver com água, mas ele falou que ele tira um dia da semana, Sim. normalmente é na sexta-feira, que já está cansado da operação da empresa dele, Correto. ele tira toda sexta-feira à tarde para caminhar dentro da empresa. Olha só. Mas ele caminha com o olho de visitante, Entendo. não com o olho de dono. E aí ele mapeia toda a empresa, como é que está chegando a água, como é que tá os caminhões, como é que tá a fisionomia dos seus funcionários, Correto. como é que tá a expedição dos seus produtos, como é que tá chegando a matéria-prima. Então ele anda visitando a propriedade e a empresa, e com o olho de visitante. Eu acho que assim, toda vez que a gente vai numa propriedade, ou a gente vai visitar um amigo, uma coisa, né? A gente vai com o olho de visitante, enxergar o que está acontecendo, né? E nós, né, produtores, consultores, especialistas, que for, técnicos, né, pessoas ligadas ao negócio, ele tem que ter seu dia de visitante na propriedade. Ele tem Entendo. que fazer, como o professor Paulo fala, a sua perambulada. Então Isso. você tem que passear pelo sistema. Como é que está sendo criado suas bezerras? Elas estão bem? Elas estão felizes? Elas estão atingindo o peso ideal? Né? Elas estão tendo Sim. baixa incidência de doença? Como é que estão minhas novilhas? Elas estão gordas, estão magras? Elas estão tendo um desenvolvimento adequado? Elas estão chegando ao parto, que é um peso esperado? Correto. Como é que estão minhas vacas no preparo? Elas estão confortáveis? Elas têm água de qualidade, sombra? Elas estão parindo bem? Como é que está a taxa de retenção? Como é que está tendo o seio pós-parto? Quando que está acontecendo o pico de produção? Né? Se elas realmente estão picando, né? E minhas vagas, elas estão sendo inseminadas? Né? Elas estão empreando? Elas estão com... qual que é o intervalo entre parto dela? Qual que é a produtividade dessa vaca por intervalos entre parto? Por dias de intervalo de parto? Qual que é Elas estão comendo bem? Como é que está o custo das minhas vacas? Tem comida boa? A comida está cheirosa? Está palatável? Né? A dieta bem balanceada? Está bem formada? Como é que está a conversão alimentar das minhas vacas? Quantos quilos de matéria seca ela está consumindo? Quantos quilos de solos que ela está produzindo, né? Como é que está minha ordenha, né? Minha ordenha está um ambiente... meus funcionários estão felizes lá dentro da sala de ordenha, né? Está tranquilo. Ou as vacas estão chegando estressadas, os funcionários estão mais estressados ainda, né? Então, Justamente. como é que tá ali? Criação de leite, né? Como é que tá o tanque, né? Tá bem limpo, tá higiene, né? Como é que tá a minha coleta de leite? Ela tá sendo feita correta? Eu tenho um controle para comparar o que o laticínio, né, o que o caminhão capta e o que eu produzo, bate no final do mês, a continha, se tá tendo uma divergência entre coletado e produzido, né? Então, assim, essa volta que a gente faz dentro da fazenda, como visitante, ela tem que ser feita semanal, diária, o que for. Justo. Mas a visão, isso é uma visão macro da fazenda. A visão, né, em geral. Do todo, né? Do todo. todo, como funciona. E aí, se está funcionando do jeito. Aí depois você vai tomar suas decisões micro, né? Se você vai usar qual touro, você vai usar qual híbrido para produção de silagem, você vai usar qual tipo de material para a cama das vacas no composto, né? Qual o tipo de borracha da teteira que você vai usar. Então, são etapas. Marcelo, eu acho que o ponto é esse, meu amigo, é conversar
colocar o preto no branco para que esse país que não tem nenhuma capacidade de mensurar o que ele tem para crescer ainda, não há possibilidade. Eu vi uma pesquisa um dia do quanto pode ser explorado de terra que ainda não se explorou. Existe um número que é quase 50% da nossa área ainda há capacidade de ser explorado, mesmo deixando a área de APP, reserva legal, indígena, tudo que manda a lei. Agora, não há nenhum mecanismo que a gente pode mensurar o quanto que já existe pode ser melhorado. O que já existe. Não vou abrir outras áreas. Pega o seu negócio, avalie o seu negócio. Será que você está fazendo esses passos na perambulação? Será que você está tendo olhos, né, Marcelo, de esse visitante para o seu... não importa o tamanho da propriedade. Pequena, média ou grande. Tirando 100 litros, 500, 1.000 ou 50 mil. Mas nós temos que entender os pontos de fragilidade. E só tenho que te agradecer porque a prosa aqui não é somente de alta performance. A prosa é de quem sabe orientar como fazer, faz, e se alguma coisa saiu fora, olha para dentro do problema, enxerga a causa, refaz o planejamento, executa e busca melhoria contínua em todos os dias aonde ele passa na sua vida e nos projetos aonde a camisa é vestida, é abraçada e corre, né, nas veias desse companheiro aqui, um sangue girolandista, mas corre nas veias leite, leite e leite com muita qualidade, leite com muita produtividade, e levando o que ele sabe levar aos projetos. Capacidade de interagir com o ambiente, o perfil do dono, do gerente, da região, análise macro. Esse eu acho que é o nosso ponto aqui, que a gente consegue fechar, Marcelo, é a nossa prosa falando disso. E gostaria que você deixasse aí um breve momento, o que você gostaria de falar assim, ó, nesse momento, senhores e senhoras espectadores, fica essa mensagem. O que você acredita que é uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, escutaram o que a gente falou aqui hoje e vão escutar mais nos outros episódios, para que eles voltem para casa, e muitos já estão em casa, talvez, mas sintam que existem ainda tecnologias que não foram colocadas democraticamente. Elas ainda não estão democraticamente aonde precisariam estar. Como que você finaliza aqui essa nossa prosa aqui do especialista? Samuel, eu vou finalizar nossa prosa aqui com uma frase que os professores de clínica de Almirante falavam, o professor Lúcio, o professor Alvão, que é o seguinte: o que é comum é comuníssimo, e o que é raro é raríssimo. Então, não fica procurando o raríssimo, né? Quando você vai perambular pela fazenda, não fica procurando a cor do olho do mosquito. Enxergue o que é comum, né? Os problemas comuns, e tenta solucionar eles de uma maneira mais comum, não buscando alternativas raríssimas. Então, assim, qualquer negócio, e principalmente no agronegócio leite, a gente tem que tomar decisões. Essas decisões sempre têm que ser rápidas, mas elas têm que ser muito certeiras. E elas certeiras em que sentido? Resolvendo os problemas comuns que a gente tem no dia a dia. E não tome muito cuidado, porque aquele problema que ele é comum, ele passa a fazer parte da identidade e você passa a não enxergar mais. Aquele problema é como se fosse uma pinta no rosto nosso. Você está vendo ela todo dia, todo dia. Então ela passou a fazer parte do nosso DNA. E você já não vê ela mais como uma coisa exótica, uma coisa diferente. Então toda vez que a gente vai fazer essa perambulação,
tome muito cuidado, cara, para aquele problema comum ele não se tornar parte da sua identidade. Do seu negócio. Justamente. É isso. Acho que foi muito bom aqui. Eu te agradeço demais. Fico assim, muito feliz, né, pelo canal, pelas redes aí, as redes sociais de vocês. Assim, te parabenizar, eu acho uma atitude assim, você tá levando pro agro informações, esse bate-papo, acho que essa troca de ideia, você falou, canal. Canal é que liga dois extremos, né? Esse é um Justamente. canal de comunicação. É isso. Você tem um canal para levar informação, você tem e isso aproxima mais as informações, as experiências, né? Justamente. Eu já aproveitei das suas, né, da- das últimas entrevistas várias coisas, assim, coisas que já tá resolvendo problemas da minha vida hoje Olha só. nas fazendas, né? Tem algumas passagens que eu tenho replicado para os meus funcionários, para os meus colaboradores. Então, é isso aí. O caminho é esse. Eu acho que o agronegócio, leite, não existe concorrente, não existe concorrência, Justamente. né? Nós não somos, os produtores de leite, eles não são concorrentes entre si, né? Eu acho que a cadeia, ela tem que enxergar o seguinte, que nós vendemos um produto, mesmo produto. E todo mundo, né? Todos os nossos clientes querem um padrão de produto. Isso. Então, nós temos que ofertar para o mercado. Eu não tenho que preocupar com a média do vizinho, eu não tenho que preocupar se a vaca do vizinho é mais preta ou mais branca, se o pasto do vizinho está mais alto ou está mais baixo, se a roça de milho, a lavoura de milho, ela está verde, se ela está amarela, se ela está azul. 2, 3 ou 4 espigas. A gente tem, nós produtores, nós temos que estar preocupados com como é que está nossa cadeia, O nosso negócio, Nossa, a estrutura do negócio. Eu acho que a mensagem que eu levo é que a gente tem que começar a nos rever culturalmente, preocupar mais com a cadeia, sim. com o negócio. Eu não tenho que, nós não temos mais que ficar preocupando, fazer aquela conversa que existia no passado de porta de cooperativa. Como é que Justa. está a sua média? Como é que está a sua média e tal? Não existe isso mais. Não é seu preço de leite. Como está comportando o mercado de leite? Como está comportando a visão do consumidor perante Isso. nosso negócio, né? Sim. Como que nosso negócio está sendo visto fora da porteira? Aí sim, nós temos que estar muito atento. Então, mensagem: vamos nos preocupar e resolver nossos problemas comuns. É isso aí. Eu acredito, Marcelo, que as pessoas dentro das propriedades, por cultura, nós sabemos o quanto vem se falando dessa cultura de produzir leite, como os pais, como os avós. Na verdade, nós temos e herdamos deles a paixão por trabalhar com leite, com as vacas. Ponto. Dali para frente, iniciou a outra fase. E nós temos que entender quantos elos após o insumo entrar da porteira para dentro, quantos elos existem até você entregar o seu leite e receber no final do mês, né, que é o que paga as suas contas, e quem fornece genética, sendo animal ou embrião, ou qualquer, né, produto, também entender como isso funciona. Primeiro, entende como funciona o seu negócio. Nós vamos ter até um momento aqui, Marcelo, de falar sobre como funciona os negócios. Não importa qual ele seja, que é um outro quadro que a gente deve estrear em breve, que são negócios. Como funciona o negócio? O negócio do leite hoje, ou nesse mês, ele fecha no vermelho.
tem alguns outros negócios e fechar no vermelho um mês e já está quebrado. Então, nós temos uma capacidade diferente de lidar com essa gestão financeira. Mas, bom, o que nós queríamos era trazer aqui, dentro do quadro especialistas, pessoas que entendem do que fazem. Aqui vai ser preto no branco. Aqui vai ser preto no branco. É conversa direta, conversa que nós podemos certamente replicá-la dentro da nossos projetos, né, de pecuária leiteira tropical e outros projetos também de produção de leite. E nós queremos contribuir com vocês. Sempre. Esse canal realmente foi para ligar pessoas como o Marcelo, né, que a gente já conhece, e outros que nós já estamos preparando, ligar uma pessoa como essa, que talvez pelo seu tempo não é possível no momento de hoje específico, bater a sua porta para levar essa informação. Mas nós vamos estar batendo na sua porta através do canal, através das redes sociais. E nesse momento nós precisamos de você, que se gostou desse vídeo, tem que curtir. Por quê? Esta é a batida lá na porta. Esta é o ok, é o aperto de mão. Então aqui no canal precisa de curtir, precisa de compartilhar essa informação se você gostou, sem moderação. E precisa que você se inscreva nesse canal, para a gente começar a criar realmente mais corpo, dar mais consistência. E aí você ativando o sininho, em qualquer momento que a gente produzir, né, outros conteúdos, você já recebe isso. E aí você também pode estar seguindo, né, nós no Instagram e no Facebook, que é @Pecuária Leiteira Tropical. Nós estamos também já, né, no Spotify, porque todo o nosso áudio aqui está no Spotify e vai estar, para que as pessoas que estão aí em locomoção possam estar escutando, né? Nós podemos atingir esse público. Então, o canal está aqui, Marcelo, para contribuir com todo esse mercado. E só tenho que agradecer, meu amigo, por ter aceitado de prontidão esse bate-papo, essa prosa, com muita informação. E realmente nós teremos que fazer novas etapas para que a gente possa mergulhar dentro de assuntos muito importantes, como sala de resfriamento, sobre os números que você tem, né, aí da propriedade, hoje você está com mais tempo, né, e energia dentro dela, para as pessoas entenderem como o Nordeste está evoluindo. E se tem tecnologia no Nordeste, por que não? E nas outras regiões que tinham e ainda tem produção de leite. O que está sendo feito de diferente no Nordeste e não está sendo feito no Sudeste, né, na região do Vale do Paraíba, no sul de Minas. Então nós vamos trazer isso, mostrando para vocês que é possível. Possível ter produtividade, trabalhar com a raça girolando e ainda ser feliz, né, Marcelo? Ter paz no dia a dia. Esse eu acho que é o ponto que nós temos aí. Muito obrigado, meu amigo. Realmente nós vamos ficando por aqui e que vocês realmente curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e nos sigam nas redes sociais, ok? Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, meu amigo. Um grande abraço, Mel. Valeu. Valeu.